Floripa em Foco especial falando de saúde com a psicóloga e psicoterapeuta, a doutora Ana Cláudia de Souza, que é lá do consultório Relações. Esse consultório tem vários profissionais, aliás, trabalhando, né? Nesse consultório tem mais uma profissional. São só duas. Que é a psicóloga Lara, isso. E dão conta de tudo isso: síndrome do pânico, processo de esquizofrenização, distúrbio bipolar de humor, transtorno obsessivo-compulsivo, depressão, crise existencial, droga-adicção, alcoolismo, impasses na sexualidade. Dão conta de tudo isso, doutora? Porque na verdade, né, a gente refere esses nomes mais para a gente conseguir se comunicar com as pessoas do que porque isso seja, né, cada um na sua gavetinha. Não é assim, né? Na verdade, a gente compreende, vamos dizer, três grandes situações, né? A pessoa que consegue responder emocionalmente dentro de um contexto, né? Então, a psicopatologia é quando a pessoa foge disso para um lado ou para o outro. Né? Quando a pessoa tem emoções, todo ser humano tem emoções. Quando ele tem emoções dentro de um contexto, por exemplo, ele entra em desespero porque recebeu uma notícia de que um parente dele morreu num acidente agora, 2 horas na estrada. Né? Ele se emociona fortemente. Mas em que contexto? Né? Então, esse contexto fecha com a emoção que ele está sentindo. Né? Então, não tem patologia aí, não tem complicação psicológica aí. Tem uma reação emocional dentro de um contexto. Certo? A reação é que vai dizer que tipo de distúrbio a pessoa... A reação e o contexto. Né? Aí é que tá. Foi um grande desespero, mas em que contexto? Ou, né, a pessoa lá, o parente próximo, acabou de morrer numa situação super brutal. Né? Agora, a pessoa entra num desespero porque ela recebeu, porque o amigo dela disse que não ia vir jantar. Aí é exagero, né? O que está havendo? Aí ela tá acontecendo alguma coisa com ela que foge da reação esperada para aquele contexto. Se ela entra no desespero e entra na tensão, na ansiedade, né, e tem frio na barriga e treme e se desespera e começa a pensar um monte de bobagem, ela entra numa situação emocional de tensão, ansiedade. Se ela, por outro lado, recebendo essa notícia, cai lá no buraco, né, o amigo não vem, daí ela não quer mais fazer nada, desanima, fica 3 dias de cama, ela cai numa situação de tristeza passiva. Né? Então, a gente vai encontrar qualquer complicação psicológica ou qualquer situação emocional num desses 3 caminhos. Ou, né, a pessoa caiu, ou a pessoa está lá, né, estourando de ansiedade e de tensão, ou ela está tendo uma reação emocional dentro de um contexto, que é a normalidade psicológica. Se emocionar, né, e evaporar a emoção também. E é mais difícil tratar ou fazer com que a pessoa decida, assim, procurar ajuda. Porque a maioria fica sofrendo, eu sou isso, sou aquilo, tenho que resolver sozinho. As pessoas resistem muito a chegar no consultório. Pela experiência que você tem. Acho que assim, as pessoas ainda, né, em relação ao processo terapêutico, as pessoas pensam que porque é uma situação de complicação psicológica, porque não é um corte, porque não é uma ferida, né, que isso é algo que elas consigam resolver sozinhas. Né, é um problema da vida de relações, foi um impasse que elas viveram aí, que foi sendo construído sim, mas que a pessoa se perdeu e que ela não entrou porque quis propriamente. Ela, né, ela participou desse processo, mas ela não entrou porque quis e agora é só querer e ela consegue sair. Consciente, né? Não é uma escolha. Então ela não consegue assim, não, eu decidi que eu vou me recuperar e né, um pensamento positivo aí não está servindo, entendeu? Então a questão aí das pessoas às vezes entenderem que elas é que têm que se ajudar, que elas é que têm que se tirar do problema, e quando elas entram nesse caminho, o problema vai se agravando e quando elas chegam a buscar ajuda, já está bem mais sério. É algo que, se a gente pega no início, trabalha, né, mais preventivamente. Certo. O que também, um processo avançado não é necessariamente de que não é irreversível também, novamente. Não, todo o processo é reversível, mas a gente tem que ter as condições para. Se a gente tiver as condições para, se consegue reverter. Se não tiver as condições para, não se consegue. Entre essas condições, tem condição material, tem condição, né, que é o próprio paciente desejar, né, ou se dispor a certas iniciativas, né, mudanças. Então, tem uma série de coisas. Por exemplo, um paciente que é dependente químico,
ele tem a dependência química, a gente vai precisar medicar e tudo para poder conter isso, mas ele tem que se dispor a parar de usar. Né? Então, não dá, se ele não se dispõe, já não dá para recuperar. Pode bater, mandar rezar missa, como dizem, né? Então, é um trabalho que não dá, não pode ser, não tem como ser compulsório. Certo. E a depressão ainda, todo mundo que chora é por causa de depressão? É porque está deprimido, aí chora. Todo mundo que chora está deprimido? Não, é... Absolutamente não. Absolutamente não. É isso que a gente estava conversando. Quer dizer, toda complicação psicológica é sofrimento. Né? Então, toda complicação psicológica dói, faz a pessoa padecer. Então, toda complicação psicológica muitas vezes implica em choro. Né? Então, não é porque a pessoa está chorando que isso é depressão. Né? Como eu citei aquele caso da senhora A, do livro do Lang, a depressão é um conjunto muito maior de ocorrências aí articuladas que são verificáveis, que a gente pode descrever, identificar para constatar, sim, é um quadro de depressão ou é um quadro de tensão e ansiedade. Né? Então, isso é essa verificação que tem que ser feita adequadamente para que, inclusive, se possa entrar com um medicamento, solicitar um médico aí que faça intervenção medicamentosa de forma correta. Muito bem. Então, você que está chorando, né, não se desespere, procure ajuda, que nem tudo está perdido. E existe, assim, para fecharmos, doutora, uma receita ideal? É claro que não existe. Mas uma receita para se viver tranquilamente, sem muito sofrimento, sem muita dor psicológica, tem alguma dica que se possa passar? A pessoa, né, vamos dizer assim, o que complica psicologicamente é a interpretação da realidade. Interpretação da realidade. Quando a pessoa não consegue se prender à realidade, né, vamos dizer, prestar atenção nas relações a partir dos elementos da realidade, quando ela começa, né, a interpretar mesmo. Fantasiar. Né? É porque a pessoa quis dizer aquilo, é porque fulano pensou, né, ele não veio porque isso, porque aquilo outro. Né? Então, quando a pessoa começa a fazer essa interpretação, ela começa a montar a sua elaboração a respeito da realidade, e isso é um dos elementos que complica. Né? Não é só isso, mas se for para dizer alguma coisa assim que a pessoa pode tentar evitar, é isso. Embora quando a pessoa faz isso, é quase como, vamos dizer assim, uma dinâmica que a pessoa adquiriu ao longo de uma construção de personalidade. Até dentro da própria família, da sociedade em si. Sempre envolvendo a família, a comunidade, né? Que é onde a gente estrutura a personalidade. E o mundo hoje favorece com que a pessoa se aliene de si própria, né? Fique voltada para o consumo, para marcas, ao invés do bem-estar interior, né? O próprio mundo já empurra a gente para isso. Por isso que existe aqui a TV Floripa, né? A gente não quer falar de policialismo, nem de coluna social, notícias policialescas, melhor, né? Nem coluna social. O que a gente quer é falar de coisas de dentro do ser humano, né? E quem quiser, bom proveito, e quem não quiser pode ir lá no Big Brother, ver o telejornal que te espreme e sai sangue. Eu, aliás, faz tempo que não assisto telejornais, não consigo mais digerir isso. Doutora, e esse NUCA, o Núcleo de Estudos Castor, que existe há mais de 60 anos... Não, esse é 30 anos. 30 anos, eu já dobrei. Ele é aberto a participantes ou é só para estudo com psicólogos? Não, ele é, sim, para profissionais, né, da área aí da psicologia, das ciências ditas humanas, né, das ciências que trabalham com problemas aí humanos. E ele é um núcleo de formação, então ele é mais voltado para quem tem interesse em trabalhar com a psicologia existencialista e com o existencialismo. É qualificação certificada. É, qualificação profissional. Ah, qualificação profissional. Quer dizer, eu me formei em psicologia e fiz, né, naquela época, ao mesmo tempo de faculdade da Universidade de Psicologia, o mesmo tempo de formação em existencialismo. E o NUCA oferece, né, uma formação continuada. Então, desde lá, que foi em 95, quando eu me formei, a gente vem todos os anos fazendo a especialização, o aprofundamento. E onde é que ele funciona, o NUCA? O endereço dele, hoje ele vamos dizer, online, virtual. Né? O telefone de contato é do nosso consultório, o 3025-5299. 3025-5299, que dá lá no Instituto, no Consultório de Psicologia Relações. E aí tem acesso ao NUCA. Olha, professora, estou precisando ir ao psicólogo, né?
A doutora Ana Cláudia de Souza, psicóloga e psicoterapeuta, falando aqui do NUCA e também um pouco, né, sobre a depressão, que é um dos problemas psicológicos e que não é também hereditário, não é um processo sine qua non, é um processo antes reversível, passível, né, de se curar, de abandonar. Né? Faltou dizer alguma coisa, agradecer, mandar um alô para alguém que você goste, para fecharmos? Não, acho que para todo mundo que nos assiste, né, colocar que de fato, né, fechar, acho que então, conversando sobre a depressão, colocando que de fato não é, a situação psicológica, há esperança, vamos dizer assim, a situação psicológica não é irreversível e, né, e todo mundo que esteja aí passando por uma dificuldade emocional, procure ajuda profissional que, né, a gente tem muito o que fazer aí, a pessoa não precisa ficar sofrendo cronicamente. Muito bem. Doutora Ana Cláudia de Souza, então, do telefone de contato 3025-5299, lá no consultório de Psicologia Relações. Muito obrigado pela presença. Obrigada pelo convite. Isso, espero contarmos com outras oportunidades de falar sobre esses assuntos de interesse geral. Né? Isso aí. E você, telespectador internauta, não perca a representação deste Floripa em Foco especial, logo mais a partir das 22 horas, tanto no canal 4 da NET, quanto pelo www.tvfloripa.org.br. TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença.